Dei entrada nas trincheiras. Era um toar de canhões e metralhadoras ligeiras. Perguntei se naquele campo tinham arrancado castinheiros. Responderam que eram covas de granadas e morteiros. E quando chegou o dia, botei as vistas para os lados. Só se viam por aquele campo sepulturas de soldados. Ah, malvados alemães, por certo digo assim, tanta fartura vós tendes, como me destes a mim. Enquanto estive na Alemanha, 3 províncias corri: Oste, Prússia e Presvezela e a terceira Silasi. Corre depressa, vapor, tu és o mais lindo do mundo, que Deus te dê por castigo de nunca ires ao fundo. Chamo-me António Pereira dos Santos, nasci em 1895 numa freguesia do concelho de Alpatros e fui combatente da Grande Guerra. É dessa saga que vos quero hoje fazer aqui menção, em homenagem não só a todos os meus camaradas que morreram por essa França fora nos campos prisioneiros dos alemães, ou todos aqueles que regressaram e deixaram pela pata ingrata a pele na Flandres francesa. A Primeira Grande Guerra começou em 1914 e terminou em 1918 e teve lugar sobretudo em território francês. Vou-vos dar uma pequena contextualização da Grande Guerra para que se perceba melhor, uma vez que muito pouca coisa se sabe em Portugal sobre a Grande Guerra. Muita gente confunde a Grande Guerra com a Segunda Guerra Mundial. De facto, elas têm qualquer coisa a ver, mas não têm muito a ver. E Portugal, como sabem, entrou diretamente na Primeira Guerra Mundial, mas não entrou na Segunda Guerra Mundial. É disso que vos vou falar aqui. Nós sabemos que o final do século XIX é um final século marcado por fortíssimos nacionalismos a nível do continente europeu. Na Europa existiam essencialmente 2 grandes blocos, 2 grandes impérios, não é? O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro, que dominavam praticamente a Europa. O Império Austro-Húngaro dominado pela Casa dos Habsburgo, como sabem. A Alemanha, de facto, constituía uma ameaça muito forte para os ingleses em termos económicos e também para a França e para a Rússia, porque eram 2 potências muito grandes da Europa do fim do século XIX e início do século XX. De facto, a França teve durante muitos anos, e nesta altura tinha também um grande diferente com a Alemanha por causa da zona da Alsácia-Lorena, uma região rica que ora esteve sob o domínio francês, ora esteve sob o domínio alemão, e num século, como sabem, mudou de nacionalidade 4 vezes. Alsácia-Lorena. Depois existe ainda hoje na Europa uma região altamente conflituosa, que é a região dos Balcãs, onde de facto aconteceu ou teve lugar o acontecimento estupim da Grande Guerra. Definiram-se algumas alianças nesta altura, neste início do século XX, algumas alianças entre os diferentes países da Europa, consoante os interesses geoestratégicos de cada um deles, e a zona dos Balcãs, de facto, era um caldeirão, digamos assim, de etnias, de interesses, de nacionalismos, uma zona muito conflituosa, como aliás se veio verificar em 91 com a Guerra dos Balcãs, como muito bem sabemos. Eu peço desculpa se por acaso não for muito preciso, mas tenho de levar em conta que eu neste momento tenho 120 anos, portanto é uma idade venerável, não é? E a memória já não é neste momento o que era quando fui combatente da Grande Guerra. De facto, em 1914, a Sérvia convida o arquiduque Francisco Fernando, que era o sucessor do imperador do Império Austro-Húngaro, a visitar a Sérvia. E os planos caíram na mão de uma instituição, a Mão Negra, que era uma instituição terrorista, e um moço de 19 anos foi incumbido de assassinar o sucessor do Império Austro-Húngaro, Francisco Fernando. E assim aconteceu como temos ali, em Sarajevo, portanto, capital da Bósnia-Herzegovina, foi morto o futuro imperador com a sua esposa. Ora, imediatamente a Áustria culpou a Sérvia e exigiu que fosse permitido pela Sérvia
indagar quem seriam os responsáveis por essa morte desse futuro imperador do Império Austro-Húngaro. A Sérvia não aceitou e, então, em 1 de agosto, a Áustria invade a Sérvia. E, imediatamente, isto despoleta, de facto, um conflito de interesses e, com base nas alianças que existiam entre os grandes países da Europa, acontece que a Alemanha, de facto, invade a França pela Bélgica e tem o desiderato de acabar com a guerra em 6 meses. Claro que a Bélgica, sendo aliada da Inglaterra, a Inglaterra veio em defesa da Bélgica e entrou imediatamente no conflito. Acontece que a Alemanha invade a França pelo norte e marcha sobre Paris. Só que na região do Marne acontece que o exército francês consegue deter os alemães e eles instalam-se no terreno, dando lugar a uma guerra que é inédita no mundo, que é a chamada Guerra de Posições, a Guerra de Trincheiras. Eu vou-vos falar daqui um bocadinho das trincheiras, mas define-se aquilo que se chamou linha Maginot, que era uma linha de fronteiras, de trincheiras, que ia desde o Canal da Mancha até à fronteira da Suíça, 700 km ou à volta disso de trincheiras. E ali se desenvolveu a Primeira Guerra Mundial e muitas vidas se perderam para ganhar 100 metros de terreno ou 1 km de terreno e portanto a guerra desenvolveu-se, foi uma guerra de posições. De facto, em 3 de agosto então, de 1914 começa então o conflito mundial. E o conflito mundial desenvolve-se entre dois grandes blocos. O bloco central, não é, que constituído pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Hungria, a Turquia e a Bulgária, e do outro lado, 18 países que formavam a aliança, portanto, os países, os aliados. E acontece que, subindo ano passado o slide seguinte, muito obrigado, eu no meu tempo não havia computadores, por isso é que eu não sei mexer ali naquilo. E o que é que aconteceu, de facto, em Portugal, para que Portugal entrasse na guerra? Nós sabemos que em 5 de outubro de 1910 aconteceu que em Portugal se implantou a República e 800 anos de monarquia acabaram nessa altura. Portanto, 7 de agosto de 1914, Bernardino Machado decidiu, o Presidente da República declarou a neutralidade de Portugal. Portanto, Portugal não ia entrar na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Só que nós vivíamos um período de democracia. A Primeira República foi um período muito complexo, um período da nossa história muito complexo. Um período em que nós entramos praticamente em bancarrota e, portanto, havia uma luta intensíssima entre partidos políticos e havia partidos políticos que eram favoráveis a entrar de Portugal na guerra e havia outros que defendiam que se o nosso problema era com as colónias, que mandássemos soldados para as colónias, porque para a França nós não tínhamos nada a ver com a guerra que se passava no centro da Europa. De facto, nós tínhamos como temos, um dos acordos mais antigos do mundo com a nossa aliada Inglaterra. Portanto, a Inglaterra não estava nada interessado em permitir, ou em facultar, ou em facilitar a entrada de Portugal na guerra. Por várias razões, porque teria que suportar parte dos custos, também porque Portugal tinha um exército esfregalhado, muito mal preparado, e portanto não estava nada interessado. Só que, à medida que o tempo foi avançando, nós começámos a ter, o nosso governo começou a verificar, e o partido do governo começou a verificar que havia interesse em nós participarmos na guerra para defender as nossas posições ultramarinas. Porque os alemães, havia um acordo secreto entre a Alemanha e a Inglaterra para que as nossas colónias servissem de moeda de troca no conflito. Inclusivamente, José Matoso, um historiador importante, diz que nesses planos estava também a Ilha da Madeira e o Arquipélago dos Açores. O Arquipélago da Madeira e o Arquipélago dos Açores que seriam sonegados, digamos assim, à nossa posse pela guerra. Ora, esse era um grande problema. De facto, nós éramos um império e isso começou a criar, digamos, da parte do governo, e foram mandados logo 50 mil homens para as nossas colónias em 1914 para defender, sobretudo o norte de Moçambique e o sul de Angola. Portanto, os partidos estavam divididos, o governo era favorável à intervenção e era favorável à intervenção sobretudo por dois motivos, uns de ordem interna e outros de ordem externa. Os partidos do governo começaram a perceber que seria importante chegar a consensos. Portanto, o entrar na guerra, pensavam eles que ia permitir, digamos, a acalmia política
que urgia em Portugal, uma vez que os partidos estavam de facto muito avessos nas suas convicções, por um lado. Por outro, percebia-se que era importante entrar na guerra para aumentar as nossas exportações, uma vez que Portugal foi sempre um país, nessa altura era um país muito forte em conservas, e portanto as conservas naquela altura eram muito importantes para a guerra, e portanto nós, como país exportador, era muito importante também nós entrarmos na guerra. Por outro lado, de facto também havia que afirmar a política, a república viçosa que tinha sido implantada há muito poucos anos, numa Europa que era sobretudo monárquica. E depois havia outra coisa, é que os ingleses, eu não queria falar mal dos ingleses, mas os ingleses não gostavam de nós por nós termos olhos bonitos ao vinho do Porto. Eles provavelmente gostavam de nós por outras razões. E também estavam aliados com os espanhóis. E os espanhóis provavelmente para os ingleses eram mais importantes. E os espanhóis os espanhóis, a Espanha, era um país como um país muito virado para germanófilo, portanto muito virado para a Alemanha. E portanto adivinhava-se que se podia passar ali qualquer coisa semelhante ao que se tinha passado antes de 1640, ou seja, a Espanha teve sempre um olho nesta província portanto, a Península Ibérica com Portugal, de facto, se fosse um país só, era um país bastante interessante no plano mundial. E portanto também havia este medo de Espanha, de facto, acabar com a nossa independência. E portanto isto era um motivo, segundo o governo, suficientes para entrar na guerra. O problema era entrar na guerra. E então teve lugar um acontecimento importantíssimo que permitiu que nós entrássemos na guerra com a autorização da Inglaterra. Foi o facto de, em 1915, a Alemanha estar a ganhar a guerra no Atlântico. Estava a ganhar a guerra no Atlântico e era preciso, de facto, travá-los no Atlântico. Então, o governo inglês pediu ao governo português para aprisionar os barcos alemães que estavam ancorados nos nossos portos. E assim fizeram. O nosso governo anuiu, de facto, portanto, aprisionou os barcos, sobretudo que estavam nos portos, ancorados nos nossos portos do arquipélago dos Açores, e então Afonso Costa anuiu a 9 de março de 1916 e a Alemanha declarou guerra a Portugal. Ora, estavam reunidas as condições para que Portugal entrasse na guerra. O problema era como é que um exército esfrangalhado como o nosso, de facto nós não tínhamos exército capaz de entrar numa guerra que era uma guerra muito diferente daquelas guerras que tinham existido antes. Assinou-se então um memorando entre Portugal e Inglaterra que vinculava a Inglaterra e Portugal a determinadas obrigações. Por exemplo, o transporte cabia à Inglaterra, o armamento cabia à Inglaterra e a alimentação e o fardamento cabia aos portugueses. Portanto, foi ali encontrado um acordo desenhado nesse memorando. Passando, o outro... não passou nada, já passou. Portanto, eu acho que me perdi. Não perdi. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que a partir de 1916 o exército CEP, Corpo Especial Português, começou a ser preparado em tanques, no polígono de tanques, com 20 mil homens, tendo chegado ao acordo que seriam enviados para a guerra à volta de 50 mil homens, 56 mil homens. Já acabaram por ser entre 55 mil e 56 mil homens. 20 mil homens começaram a ser preparados pelo general Tamagnini no polígono de Tancos, deu-se até um milagre de Tancos. Os homens começaram a ser preparados, só que o exército caiu muito mal, a entrada de Portugal na guerra caiu muito mal ao exército. E houve grandes problemas no primeiro embarque, que aconteceu em janeiro de 1917. Vejam bem que a guerra começou em 14 e os primeiros soldados portugueses foram em janeiro de 1917. Ora bem, foram para lá e houve grandes revoltas no cais de Alcântara para embarque dos portugueses para a França, para a Flandres. Então, o embarque foi terrível e a viagem era terrível, 3 dias. Nós estamos a falar de homens que a maior parte deles nunca tinha visto o mar. Então eles entravam no cais de Alcântara, demoravam 3 dias de viagem até Brest, na Bretanha Francesa, e eram 3 dias de miséria. Entre excrementos de mula, vômitos, doença, fome, enjoo. Foi uma viagem de 3 dias terrível. Eu, nessa viagem, só comi 3 coisas. Comecei a enjoar na Barra do Tejo e acabei de enjoar sempre a pensar que ficávamos no mar, porque o mar, como sabem, estava minado.
Então eu só comi azeitonas, cebolas e maçãs nesses 6 dias. E quando cheguei a Brest, dei conta que estava na guerra. Oh, que maldita guerra! Deram-nos então 3 bolachas para fazermos mais 3 dias de comboio, desde Brest até à Flandres francesa, à zona de Austerlitz, onde estava instalado o exército português. Assim me aconteceu a mim, e então nós cheguei a Ambultase. Eu esqueci-me de vos dizer que eu fui mobilizado pelo Batalhão de Infantaria 19 de Chaves, porque eu aceitei praça em abril de 1917 e em agosto fui mobilizado para a guerra, sorteado para ir para a guerra. E eu tenho aqui umas divisas. Eu sou primeiro cabo, fui primeiro cabo. O que é isto? Quer dizer que nós estamos em 1917, apenas 25% da população portuguesa sabia ler e escrever. Ora, eu aprendi a ler e escrever com um sapateiro, lá na minha terra. Então, como sabia ler e escrever, fui graduado em primeiro cabo. Comandava uma esquadra de 6 soldados. Então, no dia 30 de agosto, decidiram enviar-me para a guerra a mim e a mais 30 e tal camaradas. Vejam só que, de um dia para o outro, disseram: tu vais para a guerra, portanto fomos mobilizados, tens de estar no quartel às tantas horas no dia seguinte para irmos para a guerra. A pé, não havia, o comboio ainda não chegava às Chaves. Então, eu tive de ir a pé, eu e os meus camaradas, tivemos de ir a pé de Chaves a Mirandela, são 60 km, sem me despedir dos meus pais, dos meus vizinhos, da minha mãe, dos meus 10 irmãos, e portanto e quem ia para a guerra pensava-se que não voltava. Então quem conhece de Chaves a Valpaços entra no Planalto do Brunheiro e via a minha querida terra, Moinha Nova, e pedia ao comandante de pelotão, o alferes, para me deixar ir despedir dos meus pais e dos meus irmãos, porque ia para a guerra e não voltava mais. Havia pena de morte nessa altura. Portanto, qualquer soldado que desertasse era condenado à morte. Ora bem, o comandante de pelotão, de facto, não pôs muitos obstáculos a que eu fosse visitar os meus pais e despedir-me deles, mas eu falei com jeitinho e ele lá me deixou ir, se lhe garantisse, e garantia, que no dia seguinte, às 6 da manhã, estaria em Mirandela para embarcar para Bragança, para mobilizar para o 30 de Bragança. E assim foi. O meu pai, toda a noite a cavalo, levou-me a Mirandela, despedi-me dos meus pais, dos meus vizinhos, de toda a gente. Eu pensava que nunca mais voltava. E então o meu pai levou-me a cavalo até Mirandela, e quando chegou em cima da ponte do Tua, abriu a carteira e tinha lá 2 notas de 100. Naquela altura, 2 notas de 100 davam para comprar mais do que uma casa. Então disse: olha, meu filho, tu não sabes para onde é que vais, leva estas notas, tu não sabes para onde é que vais por esse mundo de fora, leva estas notas. Nós éramos uma família de labradores grande, mas gente remediada, não havia muito dinheiro naquela altura, mesmo os ricos tinham pouco dinheiro. Então eu cuidei de me botar ao Tua, só não me botei porque os meus camaradas não me deixaram botar ao Tua. Então fomos para Bragança e 3 dias depois para Lisboa, e embarquei, então foi uma miséria. E em Ambultase, como vos disse, eu fui quarteleiro. Nessa altura eu não tinha fome, fome tinha, muita fome. Frio não, porque eu era quarteleiro e sobrepiava os cobertores para mim, e às vezes trocava um cobertor por um pão e tal, e a coisa ia funcionando. Mas a 21 de novembro, dei entrada nas trincheiras. Era um toar de canhões e trilheiros ligeiros. Quando me disseram: tu vais para a front, para a frente de combate, oh, meus amigos. Quando cheguei lá e fui para Levanti, olha, não vos digo nada. Naquela noite foi terrível. Vocês sabem como é que os prisioneiros, como é que os soldados portugueses do CEP diziam? Não diziam: eu tenho medo, eu estou a cortar prego. Cortar prego, um alicate, quando faz muita força no prego, corta. Eu não sei que parte do corpo é que fazia muita força no prego para cortar, com medo. Mas vocês podem imaginar, portanto, cortar prego. Foi uma vida terrível nas trincheiras. Eu vou-vos dar, o Vítor vai passar aí o slide seguinte, e eu vou-vos dar ideia da miséria que era viver. Eu tenho aqui o cronograma, portanto, o cronograma não, para trás, Vítor. Tenho aqui o esquema de toda a vida que eu passei na tropa, mas vamos falar agora do que era viver nas trincheiras. As trincheiras eram balas cavadas no terreno, onde nós estávamos enterrados na lama até aos joelhos, de verão, de inverno, fosse o que fosse. Portanto, eu cheguei lá em 21 de novembro, portanto, estava um frio gélido. Mas o problema até nem era o frio, nem estávamos todos molhados. É que de 6 em 6 dias havia o Rulemã, o chamado Rulemã. Nós íamos para a retaguarda e depois voltávamos 6 dias para a frente. Só que na frente, claro, que estávamos sujeitos à morte. A morte
devo dizer-vos que não era nada que metesse muito medo, porque tinha uma outra dimensão quando se enfrentava o inimigo. As trincheiras, havia 3 linhas, a linha A, a linha B e a linha C. Quem estivesse na linha A estava em frente ao inimigo, e isto chegávamos a conseguir conversar com os alemães. Já vos vou ler alguns textos interessantes de conversas que se tinham com os alemães, porque muitas vezes as trincheiras distavam apenas 300, 100, 200, 300 metros dos alemães. Está aqui um esquema da trincheira. Eram então, como vos digo, estas valas cavadas no terreno. Elas tinham inclusivamente nomes de ruas, eram ruas, tinham depois salas subterrâneas, desde enfermarias, cozinhas, mais enfermarias, sítios onde se ia dormindo, o arame farpado. Portanto, mesmo, aqui é o campo de ninguém. Isto aqui nós chamamos campo de ninguém. Vou-vos dizer Avenida Afonso Costa. Depois vocês vão indagar porque é que nós chamávamos já aquele espaço Avenida Afonso Costa. Daquele lado tínhamos as trincheiras alemãs. E portanto, como veem, o espaço era pouco. Só que aqui o terreno era lacustre, era um terreno de muita lama. E depois digo-vos, higiene, vocês podem imaginar, eu banho não me lembro de tomar. A cara lavava nos charcos, ou com a chuva, e de resto eram piolhos do tamanho de feijões. E às vezes era mais difícil catar os piolhos do que combater o Boche. Boche porquê? Porque em Boche, a palavra Boche em francês quer dizer canalha, então aos alemães nós chamávamos Boche. Olha, de facto era terrível, porque no campo de ninguém, quando nós íamos levar soldados, eu por exemplo à noite ia levar esquadras de soldados para fazer vigia aos alemães ao campo de ninguém, se houvesse, eles mandavam Beery Lights, nós chamávamos Very Lights. Vocês vejam aí nas festas, quando aqueles foguetes de lágrimas, acendia-se aquela luz toda e via-se a posição dos soldados. Claro que os alemães eram fogo em cima de nós, como nós em cima deles, e qualquer desgraçado, qualquer soldado que ficasse preso no arame farpado, mesmo ferido, não era recolhido por nós, não podia ser recolhido por nós. Nem os alemães o matavam no dia seguinte. É que eles não matavam porque estavam à espera que nós saltássemos o parapeito e fôssemos buscar o nosso camarada, que em vez de um matavam 2 ou 3. Não. Muitas vezes aconteceu que nós próprios termos de ser nós próprios a matar os nossos camaradas com misericórdia do sofrimento que eles tinham naquelas trincheiras. E vou-vos dizer, eu fumava e deixei de fumar. Sabem porquê? Porque de noite nós punhamos soldados de vigia em postos mais altos que o parapeito para darmos conta da posição dos alemães. E um dia eu pus lá um soldado, nós estávamos 30, estava o pelotão, era 35, e calhou-me a mim, à minha esquadra, pôr lá um soldado de vigia por turnos, 2 horas. E o soldado estava lá de vigia, a ver se via os alemães a mexer e tal, e apeteceu-lhe fumar um cigarro. Oh, Cabo Santos, eu quero fumar um cigarro. E então eu substituí-o, um homem foi substituí-lo para ele fumar um cigarro. O homem, antes de acabar, desceu e fumou o seu cigarro. Antes de terminar o cigarro, subiu 2 escadinhas e deu a última puxa com a cabeça acima do parapeito. Os alemães deram connosco, meus amigos, de 35, só nos safámos 5. Morreram 30 homens nessa noite por causa de um cigarro. A partir daí nunca mais fumei. Eu pedi ao Vítor para passar umas imagens. Reparem só, tirado aqui de um livro de José Rodrigues dos Santos, A Filha do Capitão, que eu aconselho a que leiam, um romance extraordinário, passado aqui no Minho, parte dele. A terra estendia-se pelo campo quase plano, deserto e desolado, ao mesmo tempo molhado e lameado, sujo. Até onde os olhos podiam ver, o sol era revolto, árido, tudo se encontrava queimado. O chão apresentava-se esburacado pelas crateras de granadas de obuses, esventrados por minas. Aqui e ali se viam poças de água e lama, de onde emergiam ferros contorcidos, um ou outro cadáver humano em decomposição, ossos, botas com os pés decepados lá dentro, farrapos de uniformes, ratazanas mortas a boiar, que chegavam a roer as orelhas dos soldados quando estavam a dormir. As únicas coisas de pé naquele tenebroso mar de desolação eram as redes enrodilhadas de arame farpado, árvores calcinadas sem folhas e com os troncos carbonizados, paredes incompletas de que outrora foram casas e não passavam agora tristes e irreconhecíveis ruínas. Ainda nos diz que o Pedro Freitas que os cadáveres de soldados, mulas, cavalos e mais fragmentos macabros são em abundância e em verdadeiro estado de podridão, de putrefação. Espalhados à superfície da terra incomodam-nos, horrorizam-nos. O apetite desaparece. Os engulhos de enjoo são frequentes, por ter-se topado com uma perna ou cabeça a granel de mistura com a pá ou com a picareta. Maldita guerra. Vejam só.
trincheiras era isto. Vida miserável. Podes passar a vida. Temos mais situações. Lama e mais lama. E doentes na lama. E miséria. Miséria da guerra. Os soldados à espera iam escrevendo cartas. Já vos vou dar conta de algumas cartas escritas por mim, que ganhava maços de cigarro. Ganhei muitos maços de cigarro, que depois trocava por outras coisas porque não fumava. Por escrever cartas aos meus camaradas, para as famílias e para as namoradas francesas, porque os portugueses deixavam lá rastro. Aliás, como viram no documentário. Aqui temos, dizer-vos já agora que a guerra tinha sobretudo duas grandes novidades, esta guerra. Era a metralhadora ligeira que apareceu nesta guerra, a metralhadora ligeira, que era engraçado, porque esta metralhadora era arrefecida com água. E os soldados, quando ela estava muito quente, utilizavam água para fazer chá. Temos as trincheiras, os soldados no parapeito e, de facto, era a metralhadora, como vos dizia, eram os gases tóxicos. Eu, depois de vir da guerra, não podia estar num sítio onde me cheirasse a maçãs assadas. Porque um dos gases tóxicos cheirava a maçã assada. E muitos de nós viemos gaseados, por isso conhecem o termo gaseado, e muitos camaradas morreram depois de regressarem com os gases. E vi muitos camaradas à minha beira a morrerem por causa de não terem máscara quando tocava a gases, não é? Podes passar? Pronto, temos aqui uma fotografia espetacular com... Eu não sei se vocês reparam que, com exceção de... uma das características dos soldados portugueses era terem bigode, por isso eu tenho bigode. Aqui está a máscara de gás. Podes passar? Aqui temos mais imagens das trincheiras. Vejam só. Isto é o campo de ninguém, onde os cadáveres eram enterrados e desenterrados com os morteiros. Podes passar? E cá temos então o esquema da trincheira. Ora bem, vamos ler. Eu, de facto, nós temos algumas... eu já não leio muito bem. O governo português dá-lhe na cabeça, porque estava muito frio na Flandres, de pôr os portugueses com umas samarras feitas de lã de carneiro. Oh, meus amigos. Quando o soldado português vestiu as primeiras samarras de lã de carneiro, eram ingleses, eram franceses e eram os filhos da mãe dos alemães a gozarem connosco. Aos ingleses íamos ao focinho a toda hora. Os camões eram de cima a baixo. Os franceses igual, aos alemães não podíamos chegar. Mas gozavam de nós de outra maneira. Querem ver? Para se proteger do frio. De Portugal mandaram o que nós chamamos pelicos. Era uma samarra talhada em forma de andar para trás. Tem automático, mas não deixa andar, Vitor. Segura. Senão... Cuidado. Tu para-me isso. Pronto. Mandaram o que nós chamávamos pelicos. Era uma samarra talhada em forma de casaco sem mangas. E safões alentejanos, tudo feito em pele de carneiro e destinados a protegerem do frio. Era uma indumentária realmente um pouco ridícula. Os safões, esses, são cómodos, mas... eu devo dizer-vos o seguinte. Eu testei isso milhentas vezes, mas aquele senhor professor, enfim, professor de Biologia, não sabe, se fosse de Física já não acontecia o que acontece, mas pronto. Estás desculpado, Vitor. Ok. Era, então, tu andas sempre para trás quando isso andar para a frente, está bem? Era um inventário realmente um pouco ridículo. Os safões, esses, são cómodos, mas as samarras só servem para rir. Maldita coisa. Mas como na Flandres nunca tinham visto daquilo, e as francesas diziam graça, os soldados não gostavam de trazer os pelicos. Os pelicos chegaram, distribuíram-se, e lá foi um batalhão para a linha vestido de carneiros. Amigo alemão viu, apreciou, analisou, e quando começou a anoitecer, largaram a gritar da primeira linha deles. Isto é feito de propósito, porque a minha conversa é tão chata que se não fosse isto, vocês estavam aí quase a dormir. Largaram da primeira linha deles, mé! Depois, imitando balidos e prolongando a onomatopeia, mé! Os nossos começaram a zangar-se e vá a responder injúrias madonhas ao alemão. Ria-se o bocha à larga e os portugueses zangados, a mais não poder. Outra. Já podes passar para onde? Ele vai passar e depois vai começar a andar para trás para este. Pronto. Então podes tirar daí que já não lemos o outro. Este que temos lido tem uma expressão engraçada.
Para se proteger do frio, tinha vestido sobre a farda o seu colete de pelica, feito de pele de carneiro e sem mangas, que se tornaram uma imagem de marca dos soldados portugueses na Flandres durante os dias frios. Chamaram-lhe, por isso, Lazudos. Matias levantou a cabeça pelo parapeito do posto em Novo Chapéu e espreitou para as posições inimigas. Da primeira linha, no ponto onde se encontrava de vigia, até à última linha alemã distavam 500 metros. Mé! Gemeu uma voz fingidamente trévola do outro lado da terra de ninguém. Mé! Filhos da puta dos bosques que já me viram. Resmungou por entre dentes a sentinela portuguesa, afastando-se 5 metros do local para onde espreitara, não fosse o diabo de Celas. Vocês sabem o que é que aconteceu para o Vítor mudar de slide? Vocês sabem o que é que aconteceu numa passagem de ano de 31 para dia 1 de 1917? Ninguém combinou nada. 5 minutos antes da meia-noite, nós saltámos o parapeito da trincheira, os alemães saltaram o parapeito da sua trincheira e convivemos durante 10 minutos. Nós trocávamos tabaco e eles davam-nos chocolate. Demos muitos abraços aos alemães e eles davam-nos muitos abraços a nós. Voltámos novamente para as nossas linhas e eles para as deles e voltem em cima deles morteiros quanto mais podíamos. Vejam, a guerra é isto. Mas a guerra não é só isto. Vejam uma carta, eu não vou ler esta carta, mas se vocês tiverem paciência para ler algumas coisas, isto é uma carta que alguns soldados escreviam para outros que não sabiam escrever, para as suas mães. Esta era escrita era de um soldado de Chaves, Casas Novas, para a sua mãe, uma carta extraordinária. Minha querida e saudosa mãe, com muito gosto e prazer lancei mão à pena, somente para saber da sua importante saúde e juntamente a toda a nossa família, pois que eu fico bem, graças a Deus, e por aí fora. Mas não escrevíamos só disto, porque às vezes os soldados queriam mostrar às namoradas e às famílias que já sabiam falar francês. E a gente escrevia francês. Oh, Vitor, bota lá. Mas, chefe Frere, escrevia eu ou alguém por mim, uma carta escrita José Papagaio a seu irmão, para mostrar à sua irmã, ali está mal, é à sua irmã, para mostrar que já dominava o francês. Mas, chefe Frere, de participe de moi par lettre à le francês. Há beaucoup de mademoiselle Jolis. Mas je toujours quando vive um cigarrete a jure. Não preciso traduzir, não? Ok. Camon, stress sympathiques. Moi, acheté en anglais um par de palhetes até ao genou, avec cordons, e moi, donné à lui uma garrafa de pipas. Mais nada. Moi, aimé agora mademoiselle. E après la guerre finie, parti Portugal avec moi. Fiancé. Les moules de Pâques sont bons de santé. Beaucoup de souvenirs de ta frère. Ah, nada. É? Francês. Atenção que em 1917 eu falava francês fluentemente. E alemão, quando fui prisioneiro, já vos conto. Bota outra, Vitor. Olha esta, para uma namorada francesa. Do Belarmino de Figueiredo. Mademoiselle Catherine. Moi goûte que vous dites se goûte de fiancé avec moi. Eu podia traduzir isto em português vernáculo. Não o falei. Então, moi espérez que vous responda a moi à volta de la posta. Não demores muito, que isto agora para os meios chega-se mais rápido. Mas aqui não. Excuse-moi de moi não écrire via francês. Eu não sei se tem mais alguma vida. Tem? Não tem. Ouça. A Isabel Pestana Marques, que os senhores viram ali no documentário, é a maior investigadora, do meu ponto de vista, uma das maiores investigadoras portuguesas da Primeira Guerra. Tem um livro que eu aconselho sobre a Primeira Guerra. Ela ajudou-me muito na escrita do meu livro com o Gil Filipe e chama-se Das Trincheiras com Saudade. É um livro extraordinário. E ela conta no seu livro uma coisa que escapa muitas vezes aos historiadores, que é a vida sexual dos combatentes. É que a vida sexual dos combatentes é extremamente importante para o equilíbrio emocional. E se eles estavam desgraçados porque não eram... havia muitos esquemas de soldados que pediam licenças e que vinham e que depois não eram substituídos e depois não voltavam e fugiam, não sei o quê, e os soldados lá estavam com a moral muito baixa. E portanto a vida sexual, estamos a falar de homens com 20 e poucos anos. Eu tinha 23 ou 23 anos, e portanto a vida sexual ativa na guerra, enfim, a vida sexual salva para os soldados quase como uma flor para um jardim, quer dizer. E portanto os franceses souberam resolver o problema. Muito bem. E os portugueses tiraram partido disso. Querem ver? Um excerto do livro do José Luís dos Santos. Este não passa de certeza. Mas não leio antes de mim, que é para eu dar assim uma certa intuação à coisa. Os Lazudos, já sabem quem são.
Oh, Rica. Caminhavam agora pelos movimentos passeios da principal avenida de Merville. Seguiram pela avenida até chegarem a um edifício cor de tijolo, perante o qual se aglomerava um considerável número de soldados. Era a porta do bordel Le Drapeau Blanc. Os soldados faziam fila, eram à vontade mais de uma centena, cada um esperando a sua vez. O bordel tinha sido montado pelas próprias autoridades francesas para servir as tropas daquele setor, e o Drapeau Blanc era apenas um dos muitos existentes na retaguarda das linhas aliadas. Havia bordéis para oficiais, mais discretos e caros. Os soldados contentavam-se com versões industrializadas e despachadas. Verdadeiras fábricas de sexo massificado e em série. Então, vieram às buscates. Viemos, pois, confirmou o Vítor. Não és tu, Vítor, é o Uri. Mas ainda vai levar um bom bocado. Quantas buscates estão lá dentro? Disseram que são 3. Somos 120 e elas são 3. Dá 40 homens para cada buscate. A 5 minutos cada pina dela, dá 200 minutos. Mais coisa, menos coisa. Portanto, só temos de esperar 3 horas. E é se queres, riu-se o Rita. Isto tem uma certa piada. Mas se nós pararmos para refletir um bocadinho, também isto é guerra e também isto é miséria. Eu trouxe de propósito este cerco aqui, é violento. É um cerco violento. Mas diz, por si só, da miséria que era estar na guerra, vista de uma outra faceta, de um outro lado. Ó Vítor, podes fechar isso, que já me está a enervar. Meus amigos, já vos contei a vida das trincheiras. O que é que aconteceu em março de 1918? Em janeiro foi assinado pelos alemães com os russos o Tratado de Brest-Litovsk, que acabou com a Frente Oriental. E em 1917 deu-se, como sabe, a Revolução Bolchevique, que impôs o socialismo na Rússia. E, portanto, acabada a Frente Oriental, os alemães desviaram todas as forças para a Frente Ocidental, para a zona de Lille. Meus amigos, a partir de março começou a perceber-se que ia acontecer qualquer coisa. Os ingleses, malditos ingleses, sabiam. E como estávamos subordinados ao exército inglês, e como estávamos muito desfalcados, tínhamos 2 divisões, cada divisão tinha cerca de 25 mil homens, a primeira divisão já estava na retaguarda. E a segunda divisão estava para ser substituída na noite de 9 de abril de 1918. Meus amigos, os alemães, os portugueses tinham uma frente de 16 km para defender. 16 km. 25 mil homens. Então, o que é que aconteceu? Acontece que os alemães puseram 14 divisões para atacar uma divisão portuguesa nessa frente de combate de 16 km. Era para acabar a Primeira Guerra Mundial naquela noite. 14 divisões sobre uma divisão dos portugueses. E porquê sobre os portugueses? Porque os portugueses estavam completamente arruinados. Cansados, desmoralizados, rotos, sujos, doentes. Uma miséria. E, meus amigos, naquela noite já não fomos rendidos, cai sobre nós tamanha chuva de fogo e começou um fogo estranho, começou de trás para a frente. E o fogo começou para as nossas linhas atrasadas para cortar as comunicações. E toda a noite nos bombardearam de trás para a frente, aquilo arrasaram completamente o campo. Eram 11 horas da manhã, quando o alemão me encostou a baioneta ao peito e disse: "Café, drink, Deutschland." Vais tomar café para a Alemanha e fui. Fui feito prisioneiro. Eu e 6.500 portugueses naquela noite. Morreram 400, foi conhecida como a Batalha de La Lys. Aliás, vocês viram no documentário, foi uma coisa terrível. A partir daí o CEP acabou. Há quem diga até que foi a pior derrota dos exércitos portugueses desde a Alcácer Quibir, onde desapareceu Dom Sebastião. O exército português completamente desbaratado, não pegou mais em armas e a partir dali andaram a acabar trincheiras e acabou a guerra para os portugueses. A guerra com armas. Os desgraçados dos prisioneiros. Havia 2 tipos de prisioneiros: praças de pré, os alemães não reconheciam a patente de cabo nem de sargento, praças de pré, e oficiais. Os oficiais foram para campos de concentração, Brisen e depois Rastatt, na Floresta Negra, e estavam todos juntos e tinham uma vida mais ou menos. Nós fomos para, devo dizer-vos que andei 3 dias a acartar mortos alemães, porque nós de facto demos porrada em cima deles. Mas atenção, porque o Milhões, que é o único condecorado da Primeira Guerra Mundial, só eu e outros camaradas como eu sabem quantos portugueses é que ele matou. Matou muitos alemães, matou, mas muitos portugueses. Que filho
puta de fogo é este que vem do nosso lado, diziam os nossos camaradas. Porquê? Porque ele estava como treinador atrás e barriga. Nós estávamos à frente e tantos alemães matou como portugueses. Tinha de ser alguém condecorado, foi eu. Meu camarada, porque ele foi mobilizado por Tomar, mas foi abstenido da praça em Chaves porque ele era de Mursa. Então, 3 dias a acarretar mortos do lado dos alemães. Fomos então para a Citadelle de Lille, onde dali fomos para o primeiro campo de concentração, Friedrichsfeld, que ficava na Alemanha. Oh, meus amigos. Todos os soldados dos campos de concentração tinham apoio, quer da Cruz Vermelha, quer dos seus governos. Nós, nada. Pão de serrim, jornal moído e sopa de beterraba. E sabem o que era melhor da sopa de beterraba? Vocês aqui no Minho dizem morcões, nós em Trás-os-Montes dizemos morrões. Nós andávamos à porrada uns com os outros para ver quem é que calhava um bocadinho da carne, da única carne que tinha o caldo, que eram os morcões da beterraba. Então passei misérias. Estive então em 4 campos de concentração. 4 campos de concentração, Friedrichsfeld, a guerra foi, portanto, isto a verde, aqui foi o front, portanto, aqui Lille, depois fomos para Bruxelas, e de Bruxelas, primeiro campo de concentração, Friedrichsfeld. Depois entrei na Polónia, antiga, a Polónia fazia parte do Império Alemão, e então Heilsberg, segundo campo de concentração, mais 3 meses. Depois Sagan, no meio da Polónia, por isso é que eu digo, enquanto estive na Alemanha, 3 províncias corri: Ostprússia, Prússia Oriental, Staloponen, fica hoje em território de Kaliningrado, aqui nesta zona. 3 províncias corri: Ostprússia, portanto Prússia Oriental, Presvezel, Westfália, que fica aqui, e a terceira Silásia, que é a Silésia, que faz hoje parte da Polónia. Então, passei das boas no campo de concentração. Aquilo era assim. Se nós a mínima coisa a mínima contrariedade com os alemães era uma coronhada, ou era a baioneta espetada, ou era um tiro. A única coisa que nos safava era o sabão. Quem tivesse sabão na Alemanha, safava-se. O sabão era uma preciosidade, uma vez que era feito de gordura e as gorduras eram utilizadas para as bombas. E, portanto, se nós conseguíssemos sabão, tínhamos comida. Trocávamos com as sentinelas dos campos de concentração por nabos e batatas, batata crua, que roíamos sem cozinharmos. E, portanto, eu e os meus camaradas, então só 30 camaradas é que chegámos a estes campos de concentração, que ainda hoje estou para perceber porque é que fomos para ali tão longe. E então o que é que aconteceu neste campo de concentração? Um professor prussiano que tinha portanto, soldados, familiares presos, prisioneiros nos alemães, do lado da Alemanha, porque a Rússia foi inimiga, como é, na frente oriental. Foi ao campo de concentração onde eu estava pedir um carpinteiro para ir lá fazer uns arranjos à sua casa. Professor prussiano, mestre de escola, como eu dizia. E o comandante turco do campo mandou-me a mim. Bem, eu falava francês e falava alemão. O homem gostou tanto de mim que me convenceu, que não era preciso muito para me convencer, não é? Mas a ficar lá em casa dele como criada. Criado. Mandou a criada embora e o comandante autorizou e eu fiquei lá até ao fim da guerra. E foi lá que eu escrevi o meu diário e foi lá que eu à navalha, construí aqui um quadro que vos vou mostrar, que há de estar na minha sala até eu morrer, e que os meus netos, os meus bisnetos, hão de, se quiserem, em minha memória e em memória de todos os combatentes, meus camaradas, ter em sua casa para relembrar. E foi lá que eu fiz este quadro que vos mostro. Foi feito nesse campo de concentração, que fica exatamente então ali em Staloponen. Está aqui, depois vocês podem ver, feito à navalha, recordação da Grande Guerra, onde pus algumas fotografias da minha saga. Meus amigos, 11 de novembro de 1918, a guerra acaba. O homem recebe um jornal em língua russa, que eu depois li, que acabou a guerra. Oh, que alegria também, acabou de regressar a Portugal, lutamos. É o que vais. É que regressei ao campo de concentração e tudo o que eram russos, franceses, ingleses, americanos, porque eu esqueci-me de dizer, a guerra acabou quando a América entrou na guerra em 1918 e 17 e, de facto, dominou e acabou com a guerra. Tinham lá, nos campos de concentração, os seus graduados para repatriação dos soldados prisioneiros. Os portugueses não tinham lá ninguém. Então como é que a gente havia de sair dali? Eu não tenho mais nada. Falsifiquei, eu e os meus camaradas, éramos 30, falsificámos o passaporte, lá os documentos, e
formámos no meio dos italianos. Mas chegava lá, italiano, sim, italiano, parla italiano, falava tudo. Matemos-nos na formatura dos italianos e fomos então para Danzig. Danzig chama-se hoje Gdansk, a cidade da solidariedade, não é? E lá, os soldados, era lá que, os prisioneiros desta zona, era de lá que saíam para as zonas, para os seus países. Só que, quando chegámos ao porto de Danzig, o barco que nos havia de levar estava lotado. Meus amigos, fomos então para uma ilha, para mais um campo de concentração durante 3 dias, à espera de novo barco, e aí foi a primeira vez que me serviram um caldo de carne. Diziam que era de foca. A mim deve-me ter calhado a parte do focinho que tinha pelos da grossura do meu dedo mindinho. Mas foi uma maravilha. 3 dias ali, e depois fomos então para a Dinamarca, para Copenhaga. Oh, meus amigos, a primeira vez que fomos recebidos como reis na Dinamarca. Por isso eu digo, corre depressa, vapor, tu és o mais lindo do mundo, que Deus te dê por castigo de nunca ires ao fundo. Nunca tinha visto mulheres tão bonitas como as dinamarquesas. Dormi pela primeira vez numa cama de lençóis brancos e comia a fartazana, e era baile, e era tudo. 3 dias, foi pena não ser humano, até estive para ficar lá. O problema era a língua dinamarquesa. Passados 3 dias, bota e vira, Scherzburgo, meus amigos, era ali que os portugueses prisioneiros iam ter todo para ser repatriados. Outra vez fome, miséria e piolhos. Mais 4 dias ali. Embarcámos e chegámos a Portugal em 1919, fevereiro de 1919. Chegámos e fomos recebidos como cães. Desembarcámos no cais de Alcântara, não tínhamos ninguém à nossa espera, como cães. Portugal lambia as feridas do golpe militar que tinha, e do assassinato na estação de Rossio do nosso primeiro chefe do governo, certo? Então tínhamos uma espécie de guerra civil. Tudo completamente esquecido. Tancos uma semana, e passados uma semana fizemos o espólio e regressámos a casa. Para abreviar, comboio, Porto, Régua, Vila Real chegava a Vidago. A minha aldeia ficava a 17 km. Cheguei a Vidago à meia-noite. Então pus pés a caminho de 17 km e fui para a minha aldeia. Eu devo dizer-vos que não sabiam da minha... Eu acho que até já me tinham feito o funeral. Quando cheguei à aldeia, devia ser hora de almoço. Bati à porta. Veio a criada. O senhor o que é que quer? Queria uma malguinha de caldo. Minha mãe estava lá dentro. Qual é a mãe que não reconhece a voz do seu filho, neste caso regressado quase da morte? Podem imaginar a alegria que foi quando viram o filho regressado da guerra, depois de ter passado 18 meses de miséria, de fome, de doença, como tantos dos meus camaradas. E foi esta a saga. Depois morri então em 1976, já depois do 25 de Abril, com 81 anos de idade. Não podia, com fome. Na minha casa tinha de haver 2 coisas sempre: pão na galheira e batatas no armazém. Sempre. E eu não podia ir a festas por causa do fogo, dos foguetes. Era uma coisa que eu não podia suportar. Eu tirei o capacete agora para pôr este chapéu, que agora vou deixar de ser o combatente e vou passar a ser o neto do António Pereira dos Santos. Eu vivi com o meu avô até aos 20 anos e eu vi estas histórias todas. Um deles falava-se da guerra. E eu fiquei muito impressionado porque estes homens sofreram tanto, e de facto há várias razões que justificam que justificam não se falar da Primeira Guerra Mundial. E uma delas é o Estado Novo, não é? E a derrota que o CEP sofreu, e depois aquele período de história do Estado Novo, da Segunda República, que foi um bocadinho complexa. E eu ouvi ao meu avô falar destas coisas, onde ele falava-se da guerra, porque ele tinha este trauma, e o diário dele, que está publicado neste livro, em facsímile, andava nas mãos de tudo o que era padres e de tudo o que era gente que soubesse ler. Ele tinha um orgulho imenso naquilo que dizia neste livro. Ele sabia escrever muito mal. Mas, se o Vítor passar ali, nós podemos ver que não se consegue ler, não é? Mas parte do diário está escrito em verso. Mas, segundo os historiadores importantes em Portugal, Severiano Teixeira, por exemplo,
diz que praças de pré não há nenhum documento escrito, porque por praças de pré, para ver, não sabiam ler nem escrever. Isto provavelmente é um documento histórico extremamente importante que conta a vida de prisioneiros que estiveram em regiões longínquas e provavelmente é um documento único. Então, o que ele dizia era, Simão Gileu, se um dia tu pudesses divulgar aquilo que eu digo neste diário, e eu vivi sempre com este sonho, mas nunca tive nem dinheiro, nem coragem, nem savoir-faire, não é? Para publicar, nem editora que o publicasse. Mas depois chegou um dia em que eu e o Gil Filipe ganhámos força. Eu sou professor de Economia e não sei nada de História, sei tanto como vocês. Estudei e confrontei aquilo que dizem os historiadores da guerra, que dizia, por exemplo, Mardel. Eu esqueci-me de dizer que o meu avô depois foi integrado no batalhão de infantaria número 3 de Viana do Castelo, que fez parte da Brigada do Minho, que foi a brigada que levou mais porrada no 9 de Abril. E da Brigada do Minho faziam parte 2 batalhões de infantaria de Braga, um de Guimarães e o de Viana do Castelo, onde provavelmente estariam os limianos, integrados nesse batalhão, do batalhão número 3 de Viana do Castelo, onde saiu o meu avô. Então, publiquei o diário. E isto não é uma homenagem ao meu avô, António Pereira dos Santos, conhecido por António Moreiras. É uma homenagem a todos aqueles que deixaram a pele na Flandres e que deixaram, e que por Portugal, que foi ingrato para estes combatentes e continua a ser, faz este ano o centenário, e ainda bem que a Câmara Municipal aqui de Ponte Lima soube, de facto, também prestar esta homenagem e continuará a prestá-la durante este ano e outros anos. É muito importante porque, de facto, se nós procurarmos nas gavetas, se os senhores procurarem nas gavetas, há onde encontrar qualquer dos vossos familiares mais afastado ou mais próximo, que estivesse na guerra, que teve com certeza na guerra. Foram 56 mil homens. E Portugal, nessa altura, teria 8 milhões de habitantes. Portanto, é muito significativo. E, portanto, este livro está esgotadíssimo, não existe, vai ser republicado muito, muito simpaticamente em novembro pela Fundação Vox Populi. A Fundação Vox Populi é propriedade de um senhor extraordinário, Luís Queiroz, o dono da Marco Teste, uma empresa de estudos de mercado importantíssima em Portugal. Ele interessou-se tanto pelo livro que, portanto, vai patrocinar a sua republicação em novembro deste ano para comemorar também o centenário. E nessa altura terão acesso, eu creio que gratuito, ao livro. Porque esta editora teve pouca tiragem, a edição é muito cara e a empresa depois foi à falência e, de facto, só existem 6 exemplares que tenho eu e que, de facto, não me queria desfazer deles. Foi esta a saga. E agora, durante algum tempo, os militares estropiados andavam pelas aldeias a ganhar dinheiro, porque não podiam trabalhar no campo, então como é que haviam de sobreviver? Não tinham pensões, na altura não havia, e então andavam pelas aldeias a cantar. Foi a Primeira Guerra. E Fernando Farinha, um fadista importante da nossa praça, quis homenagear os soldados com um fado que se chama O Soldado das Trincheiras. Eu e o Vítor temos a mania, eu tenho a mania de canto, ele tem a mania de tocar viola, então nós vamos, e vamos desculpar alguma falha, mas nós vamos em homenagem a todos os combatentes da Primeira Grande Guerra, ao meu avô e aos limianos em particular, todos os portugueses em geral, mas aos limianos em particular, porque estamos em Ponte Lima, uma vila onde eu fiz a primeira classe. Eu vivi aqui com 6 anos, sou de Chaves, moro em Braga há 32, mas fiz aqui a primeira classe, aqui em Ponte Lima, por isso eu amo Ponte Lima. Eu estive aqui e, portanto, vamos então cantar, eu e o Vitor tocar aqui, o meu avô com 81 anos, muito mais bonito que o neto, um homem extraordinário, como todos os homens que sobreviveram à guerra. Atenção, estamos a falar, um homem que sobreviveu, ou qualquer soldado que tivesse sobrevivido a esta guerra, é um herói. E nós devemos este preito da homenagem a todos. E isto, o propósito não é homenagear o meu avô, não é esse preito. O preito é homenagear, a intenção é homenagear todos os combatentes da Primeira Grande Guerra, esquecidos, completamente esquecidos. Vamos ouvir então, o Vítor vai meter aqui, aí então, a letra e depois vão cantar connosco o fado do Soldado nas Trincheiras. Está no... Peço desculpa. Está aqui, está ali.
bandeira, não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão. Só pode ter a alegria de espreitar a luz do dia pela boca do canhão. Mas quando chegar a hora dele arrancar por aí fora ao som da marcha de guerra, seus olhos são duas brasas e as toupeiras ganham asas como as águias lá da serra. Rastejamos como o sapo com as varas enfarramos pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional. E na campa de soldado, só quero o nome gravado, o nome de Portugal. Soldados da nossa terra são voluntários da guerra, vêm bater-se pelo rio. Raça de fogo e de glória, que escreveu a nossa história nos mundos que descobriu. Por isso a pátria distante brilha em nós em cada instante, uma luz de uma candeia que arde de noite e de dia no altar da Virgem Maria, na igreja da nossa aldeia. Todos agora também. Rastejamos como o sapo com as varas enfarramos pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional. E na campa de soldado, só quero o nome gravado, o nome de Portugal.